Aleluia. Versículo 20. Gênesis 24, versículo 20. Diz assim: e apressou-se e vazou seu cântaro na pia, correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. Amém? Podem se assentar. Ai, aleluia. Santo é o teu nome, graças te damos. Irmãos, essa palavra aqui de Gênesis, capítulo 24, ela começa falando, a Bíblia vai dizer: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Em tudo. Porém, faltava algo para completar essa bênção. Ele já era adiantado de idade, Deus havia abençoado, mas precisava Abraão casar o seu filho. E o interessante dessa palavra, que o Senhor vai falar aos nossos corações, que Abraão, ele pede o seu servo, um servo fiel, um servo que a Bíblia vai dizer que ele era um servo mais velho de sua casa. E Abraão pede algo para ele, para que ele pudesse voltar até a sua parentela para escolher alguém para casar com o seu filho. E o interessante dessa palavra, irmãos, que nós vamos ver esse homem incumbido dessa responsabilidade, orando a Deus, pedindo a Deus que o abençoasse, para que ele pudesse cumprir com essa tarefa de uma maneira linda, querendo que o Deus de Abraão o abençoasse também na direção que ele estava tomando. E quando o Espírito foi falando ao meu coração, nós vamos ver que no decorrer dessa palavra, nós vamos ver esse servo saindo com uma comitiva, com pessoas, com camelo, com presentes, mas em oração. E o que mais o Espírito Santo ministrou ao meu coração, porque ele ora de uma maneira, ele é bem específico com o Senhor, ele pede ao Senhor que o Senhor dê sinais para ele, para que ele escolha a que seria a esposa do seu filho Abraão. E quando o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração, quantas das vezes, irmãos, quantas das vezes o Senhor coloca, o Senhor nos levanta, o Senhor nos capacita, coloca algo em nossas mãos para fazermos, que não fazemos, e damos desculpa, e vamos empurrando com a barriga, como diz o ditado do mundo, e não cumprimos. Mas aqui a gente vê um servo já de idade também. Abraão podia confiar nele, sabia que ele ia fazer a coisa certa, e dá uma responsabilidade, como Deus tem dado para cada um de nós. E o mais lindo que nós vamos ver, a oração que ele faz, o lugar que ele vai para aquele poço onde outras donzelas. Nós vemos ali, eu entendo que o Espírito Santo foi falando ao meu coração que Rebeca, ela já era a escolhida. Mas a gente vê Rebeca também disponível para abençoar. Porque ele faz uma oração, porque a oração que ele faz de pedir a água que estava naquele cântaro é até fácil. Mas essa moça se prontificar a dar água para 10 camelos, é que é difícil. É que é complicado. Porque muitas das vezes nós queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. E o abençoador, ele tem que estar, porque se ele estiver, a bênção também chega. E ele faz uma oração, mas o interessante, eu acredito que o Espírito Santo foi falando ao meu coração, que quando ele chega naquele poço, aonde as donzelas iam para pegar água, eu acredito que no meio daquela comitiva, a oração que ele fez, ele entendeu que ele precisava estar ligado, irmãos. Ele precisava estar atento para que Deus pudesse direcionar quem
moça. A moça, eu acredito que já tinha sido separada por Deus, mas ela tinha que ter algumas atitudes e qualidades para que ele pudesse entender que era ela. Precisava isso acontecer. E ele precisou ficar ali atento, vendo todo aquele movimento acontecendo naquele poço, a quantidade de pessoas que estavam ali. Em nome de Jesus, não se distraia. Se você já fez a sua oração específica, fica ligado, não se distraia, fica atento para que o Senhor possa te dar sinais, para que você não erre, para que você não tropece, para que você não sofra mais. Aleluia. Porque esse homem ali, e eu acredito que ele ali, com todo tipo, imagine um poço, onde muitas donzelas, onde muitas pessoas paravam, imagine o burburinho que não era naquele lugar, e você entendendo que no meio daquele burburinho, você tinha que ficar ligado, porque viria uma donzela, uma moça, e seria escolhida, com um ato daquela mulher, daquela moça. Irmãos, eu costumo dizer que tem situações que a gente passa, que o Senhor permite, que ao invés de sermos aprovados, nós somos reprovados. Somos reprovados porque, na maioria das vezes, as nossas atitudes, o nosso comportamento, e a gente vai usar o comportamento, não, vou ferir porque me feriu. Não. Muitas das vezes eu acredito que Deus está nos observando. E às vezes um sim que você tem que falar, que Deus torce para a gente falar, a gente diz não, a gente é reprovado. Rebeca, ela chega naquele lugar, Deus já observando, creio eu, já tinha separado, mas ela não sabia que ela estava sendo observada. É por isso que a Bíblia diz que há uma nuvem de testemunho. Há uma nuvem, irmãos, nos observando. E dentro dessa observação, a gente sabe que vai vir todo tipo de palavra. Alguém vai observar coisas boas, mas também sabemos que muitos vão observar as coisas negativas. Tem pessoas que só vê aquilo que é mal, aquilo que é ruim na nossa vida, não consegue ver qualidades. Como é bom quando a gente olha para o ser humano, até porque nós somos falhos também, e a gente olha para a qualidade da pessoa, porque a gente sabe que ninguém é perfeito. Então nós temos qualidades também. E é muito bom quando a gente olha para as qualidades. Porque se a gente for olhar só para aquilo que é negativo, a gente vai ver muita coisa. A gente vê tanta coisa que daqui a pouco a gente já está perseguindo aquela pessoa, falando mal daquela pessoa. Porque a gente começa a ver os defeitos que todo mundo tem, mas nós também temos defeito. Mas eu creio que todos nós temos qualidade. Rebeca, ela chega naquele poço, a Bíblia vai dizer uma donzela, uma moça separada, uma moça que ela tinha disponibilidade de servir. Muitas das vezes nós queremos a bênção, mas nós não queremos servir a ninguém. A gente não quer ajudar ninguém, a gente não quer estender a mão a ninguém. A gente vê às vezes uma geração preguiçosa, não é? Na época da minha geração, mas glória a Deus por isso. Mas o mais lindo dessa palavra é aquilo que vai acontecer naquele poço, é a oração daquele homem, é aquele homem estar ali parado, observando tudo aquilo que estava acontecendo, mas no silêncio, irmãos. Tem momento que é silêncio. E às vezes a gente fala demais, fala fora do tempo, fala fora da época. E eu acredito que ele buscou um canto ali para poder observar o que iria acontecer. E quando ele depara com Rebeca, ele vai até Rebeca. Ele pede a Rebeca água. Mas a oração dele é que ele iria pedir água para aquela donzela. Mas se ela se prontificasse a dar água para os camelos. 10 camelos. O camelo ele bebe 10 litros de água em 60 segundos. É muita água, irmãos. Eu fiquei imaginando aquela moça indo e vindo com aquele cântaro, fazendo a vontade de Deus, sendo separada, sendo escolhida, disposta a servir. Ela não sabia quem ele era. Ela não sabia que ela estava sendo observada. Ela não sabia a oração que tinha sido feita.
deu, porque eu estou falando que foi uma oração específica. E as suas orações específicas que você já orou para esse Senhor e que Ele já te deu sinais. Muitas das vezes sinais bons, sinal de bênção, ou então um sinal de não também, né? Que o não também é bênção. Você está disposta a servir? Você está disposta a servir como Rebeca serviu? Você está disposta a fazer a vontade do Senhor? Porque eu acredito que Rebeca já tinha essa qualidade de servir. E às vezes é difícil, porque quem tem essa qualidade vai ser muito perseguido. Porque na maioria das vezes as pessoas não querem que a gente sirva. Mas eu aprendo na palavra que Jesus veio para nos servir, irmãos, como ele diz. E quando a gente tem essa disponibilidade, esse desprendimento, não tem como. Porque ele diz na palavra dele que ele não fica devendo nada a ninguém. Então, com certeza, virão recompensas. Porque Rebeca, eu vejo aqui uma disponibilidade nessa moça de servir. E como é bom quando nós temos essa disponibilidade de servir. Porque a gente vê que era o momento dessa moça. Ela já tinha sido escolhida, mesmo sem saber. E eu quero crer que estamos aqui porque o Senhor já nos escolheu. Há um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. O Senhor continua nos observando. Passe por essas provas, seja aprovado por Deus. Você pode dizer, eu tinha tudo para dizer que não. Mas eu não vou me justificar. Eu vou fazer aquilo que a Bíblia tem me ensinado. Eu vou perdoar, eu vou dizer que sim. Eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu vou andar na contramão desse mundo. Porque, irmãos, a gente vê, porque assim eu fiquei pensando, gente, um camelo, mas eram 10. Tem que estar muito cheia de Deus, né? Ela não sabia que ela seria recompensada, ela não sabia que ela já tinha sido escolhida, que ela estava sendo separada, que ela estava sendo observada. Não tinha interesse nenhum. Eu vejo nessa moça uma disponibilidade. Eu vejo nessa moça, porque a gente pensa, tinha outras donzelas ali, irmãos. Mas será que iriam se prontificar? Porque dá água para ele do seu cântaro, ok. Mas dá água para aqueles 10 camelos. Mas foi isso que ela fez. E eu vejo um homem empenhado em acertar, em querer agradar o seu Senhor. Será que nós estamos empenhados em agradar o nosso Deus? Será que nós estamos empenhados em acertar? Será que nós estamos empenhados em fazer a vontade do Senhor? Porque aqui, quando a Rebeca chega, ele vai de encontro a Rebeca e pede a água. Mas quem se prontifica em dar água para os camelos é Rebeca. Isso ele não pediu. Isso estava embutido na oração que ele tinha feito. E de imediato, ela se prontifica. E ali Deus escolhendo, e ali Deus separando, e ali Deus preparando aquela moça. Como eu creio que tem muitas moças aqui que Deus já separou, que Deus tem observado, que Deus tem guardado para trazer honra, para trazer exaltação. Mas aqui a gente vê uma moça disposta a servir. A servir no momento onde tinha outras pessoas, a servir no momento onde ela pudesse ser mal entendida, a servir no momento onde ela poderia ouvir. Mas você está fazendo isso por quê? Por que você vai dar água para esses camelos todos? Você nem precisa disso. De graça. Fazer isso sem ter retorno, sem ter recompensa. E muitas das vezes nós achamos que estamos servindo ao Senhor pelo fato de não ter se cumprido a promessa que Deus nos fez. Muitas das vezes o sugestionamento do adversário, muitas das vezes pessoas que querem nos apressar. Ainda não casou, se já casou tem que ter filho. E a gente vai vendo que a gente vai entrando por esse caminho para poder mostrar para a
sociedade que já estamos ali inseridos e a gente vai por caminhos que parecem bom, mas que o fim é a morte. Rebeca tinha disponibilidade. Rebeca se prontificou. E ela é agraciada em fazer a vontade de Deus, em servir. Porque não era qualquer homem. Era um senhor. Mas ele tinha uma comitiva, ele tinha pessoas que estavam ali com ele, que podiam fazer esse papel. Mas a oração que ele fez foi específica, porque ele estava ali. Ele precisava encontrar alguém, ele precisava levar alguém. E ele não queria que fosse a escolha dele, ele queria que fosse a escolha do Deus que Abraão servia. Esse é o diferencial, porque muitas das vezes não prevalece a vontade de Deus e nem a escolha de Deus é a nossa. Nós escolhemos, nós queremos. Tem que ser do nosso jeito, tem que ser da nossa maneira, tem que ser da nossa vontade, tem que ser da nossa forma. E aí a gente sabe que é fracasso total. Mas nessa noite o Senhor está falando para mim e para você. Você está disposta, você está disposto a servir? Você está disposto a fazer a minha vontade? Você está disposto a receber um não? O não ninguém quer, a gente sempre quer o sim, né? Mas o não também não é bênção, o não também não tem que fazer parte. A gente não cria os nossos filhos dizendo sim e não também, até para que eles possam ter limite, para que possam ter regra. Então o não do Senhor também é bênção. Deus deu sinal para aquele homem. Quais foram os sinais que Deus já deu que não está e a gente está teimando? O sinal que ele deu foi Rebeca se prontificar, aceitar. E isso aconteceu. E o que o Senhor tem falado? Quais são os sinais que o Senhor tem dado com a tua oração? Porque muitas das vezes a oração é específica, mas os sinais que estão acontecendo são sinais negativos, são sinais contrários, são sinais que não glorificam o nome do Senhor. Mas a gente continua querendo insistir. A gente continua querendo dar o nosso jeito. A gente continua querendo que seja da nossa maneira. E o Senhor está falando nessa noite: sirva, faça, mas obedeça. Tem que obedecer, irmãos. O Senhor tem o melhor para cada um de nós. O Senhor tinha um de melhor para Rebeca. O Senhor tem um de melhor para as nossas vidas. O Senhor quer o de melhor para cada um de nós. O Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer nos corrigir. O Senhor quer nos levar. O Senhor quer que se cumpra a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Mas muitas das vezes é tão difícil a gente entender essa vontade que é boa e perfeita e agradável. Porque na maioria das vezes a gente não está entendendo, que a gente quer ir por uma direção e Deus está dando outra direção. Ele sai numa comitiva, mas com uma responsabilidade, com um compromisso de chegar ali e ver alguém separado de Deus, para que ele pudesse retornar ao seu servo. E quantas das vezes, irmãos, a gente sai, ao invés de sair na direção de Deus, a gente sai na contramão, a gente sai na direção oposta, a gente sai da maneira que a gente quer, para pegar o que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas o Senhor está falando nessa noite que tinha uma moça disposta a servir, a obedecer. Eu acredito que para aquela moça não era fácil. Está esperando. Tem que esperar, irmãos. Está esperando, está demorando. O tempo está passando. Está ficando mais velho, está ficando mais velha. As vozes apressando. É muito boazinha, quer servir todo mundo, quer ser boazinha com todo mundo. Por que é assim? Está querendo aparecer,
Não, está querendo que alguém diga que está querendo aparecer para alguém. Não é nada disso, irmãos. A Rebeca tinha essência. E a essência dela era de servir. E ela chega ali num lugar, ela reconhece que tem um ancião que pede água. E ela se prontifica em dar água para aqueles camelos. E você imagine aquela menina indo e vindo, indo naquela fonte, enchendo aquele cântaro, dando água para aquele camelo. Eu acredito que essa cena, naquele momento, acho que todo mundo parou. Será que ela vai conseguir? Será que ela vai até o final? Será que não é fogo de palha? Será que ela não está querendo aparecer? Não está querendo se mostrar? Não está querendo que alguém perceba? Porque tudo isso a gente escuta, irmãos. Nós escutamos tudo isso. Mas que nada disso venha te tirar do foco, que nada disso venha te distrair. Até porque eu entendo que esse servo, ele estava ali ligado com a oração que ele fez. E vai ter momento que vai ter que se separar no meio de uma comitiva, no meio de uma multidão. Você vai achar um cantinho e você vai escutar todo tipo de vozes. Mas você vai estar atento para a voz do seu Senhor. Para quando o Senhor falar, é Ele, é ela. Vai, fica, dê. E aí a gente vai vendo Deus direcionando a nossa vida. Até quando nós vamos deixar o nosso eu, a nossa vontade, fazer o que queremos, ao invés de deixar a vontade do Senhor prevalecer? Até quando a gente vai continuar se arrebentando? Até quando a gente vai continuar sofrendo? Até quando a gente vai estar sendo humilhados, humilhadas? Porque a gente não deixa Deus fazer a vontade dEle, porque os sinais que Ele já nos deu, a gente precisa entender se é sim ou se é não. E se for não, alegra o teu coração. Creia que Deus tem o de melhor. Eu costumo dizer que tem algumas situações que Deus não tem mais para a nossa vida, mas enquanto a gente estiver teimando, a gente vai se arrebentar. Porque na maioria das vezes a gente continua teimando. A gente sabe aquilo que Deus tem para cada um de nós. A gente sabe as promessas que o Senhor já nos fez a cada um de nós, as promessas individuais que tem na palavra, as promessas quando Ele usa alguém para falar conosco, que testifica que a gente sabe que é de Deus, porque muitas das vezes são situações e áreas que a gente nem estava orando, nem colocamos em oração, e já nasceu no coração de Deus. Mas a gente vê aqui um ancião que sai para uma missão, que entende que precisava fazer aquilo que era correto, porque ele faz um juramento a Abraão. Abraão sabia o que ele precisava trazer, e ele faz um juramento, e ele se prontifica cumprir aquele juramento. Quantas das vezes a gente faz voto de tolo? Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu mudo. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu te sirvo. Senhor, se o Senhor... E Deus, Ele é misericordioso. Muitas das vezes Deus até faz. Mas a gente esquece do voto. A gente esquece do nosso comprometimento. A gente esquece da oração específica que a gente fez. A gente vive fazendo voto de tolo. A gente não tem comprometimento. A gente só quer fazer do nosso jeito, quando a gente quer, quando a gente não quer. Como se Deus tivesse a obrigação de nos abençoar. Imagine se Deus falasse assim, olhasse dos altos céus. Eu não vou abençoar eles não, porque eles também não querem nada comigo. E nem é assim, porque muitas das vezes a gente está fazendo tudo errado. E por Ele ser fiel à palavra dEle, Ele cumpre aquilo que Ele nos prometeu. Que Ele é fiel à palavra dEle. Nós é que somos infiéis. Nós é que não fazemos. Nós é que fazemos voto de tolo. Nós é que ouvimos muitas das vezes os sinais. Porque quando Ele dá sinal que era a Rebeca, Ele vai até Rebeca e pede água. E Rebeca de imediato se prontifica. Se você está como Rebeca servindo, continue servindo. Não deixe essas vozes, não deixe essa cobrança,
Não deixa esses apontamentos, não deixa nada disso te parar, não. Você tem um foco, Deus te deu uma direção, você tem um propósito, você sabe o que Deus colocou, você sabe o que Deus falou, e muitas das vezes as vozes virão para trazer confusão. Eu sempre digo, você é que sabe o que Deus prometeu. Aleluia. Porque foi contigo que Ele falou, não foi comigo. Então tem coisas que eu não vou entender. E o que eu não entendo, eu prefiro não me meter. Eu prefiro não dar opinião naquilo que eu não entendo, naquilo que Deus não está falando comigo. Porque na maioria das vezes a gente quer dar opinião, a gente quer se meter. Mas a gente precisa entender que com cada um, o Senhor vai falar de várias maneiras, de várias formas. Nós vemos aqui uma moça separada. Nós vemos aqui um homem que faz uma oração, que sai com um propósito, que quer realmente agradar o seu Senhor. Quem é que nós queremos agradar? O amigo? Porque muitas das vezes é um amigo. Quem nós queremos agradar? Um amigo? Um pai, uma mãe que a gente tem que respeitar. Respeitar, irmãos. Nós precisamos respeitar. Mas vai ter hora que a gente vai ter que seguir a direção que Deus está nos dando. É a Bíblia que diz dessa maneira. O Senhor está falando nessa noite. Esse homem saiu com um propósito. Esse homem fez uma oração específica. Esse homem queria executar aquilo que foi lhe dado. E eu te pergunto nessa noite, para mim e para todos nós que estamos aqui, qual é o propósito? Qual é a direção? O que o Senhor tem requerido de você? Se é servir, sirva, irmão. Sirva com alegria, sirva com prazer. A Bíblia não diz que é melhor dar do que receber? Irmão, como é bom quando você pode abençoar. Você poder abençoar, você entender que Deus tem te abençoado. Aleluia. Você poder dar, irmãos, é muito melhor do que você receber. Não é dar para você se vangloriar, não. É você dar entendendo, não. O Senhor tem me dado, então eu posso dar para outras pessoas. Eu posso abençoar outras pessoas. É sempre olhar de uma maneira diferente, de uma maneira que condiz com a palavra. Não é porque a gente quer ser melhor, não. É porque Deus tem colocado em nossos corações uma essência de servir, de quebrantamento, de olhar, de poder abençoar, de poder ajudar. Porque quando Ele pede água para ela, Ele não pede para ela dar água para os camelos. Ele só pede água para ele beber. E mesmo assim ela se prontifica. E eu fico imaginando o que essa moça não vivia. Eu acredito que lá na cidade dela, lá com os seus pais, ela já era diferente. Mas alguém já observava. Ela é diferente. Aí às vezes a diferença, ela é estranha, ela é esquisita, ela não se quer se envolver. Não é nada disso, irmãos. O Senhor nos separa. O Senhor tem zelo, o Senhor tem cuidado. Muitas das vezes tem pessoas que Deus não deixa nem se aproximar de nós. Isso é zelo de Deus, isso é cuidado do Senhor. Eu acredito que ela era uma moça separada por Deus, porque Deus já tinha um propósito. Ela não era estranha, ela não era esquisita, não. Tinha algo sobre a vida daquela moça que chamou a atenção de Deus para que ela pudesse ser separada, escolhida para ser levada, para se casar, para que Deus pudesse abençoar. Porque Abraão já era um homem abençoado, mas faltava algo na família. E ele queria uma moça diferenciada, uma moça temente, uma moça que tinha disponibilidade de servir. E assim ela foi escolhida. E assim ela foi separada. Mas ela tinha atributos. Ela tinha qualidades. E eu acredito que todos nós aqui temos também. Não importa se estão olhando só os seus defeitos.
O importante é você ter certeza que você também tem qualidades. O importante é você ter certeza de quem você é em Deus. O importante é você ter a sua identidade em Deus. Agora, o que o povo, as pessoas acham, não tem que fazer diferença. Imagine se Rebeca, sendo apontada por ser estranha, esquisita, se ela deixasse de servir. Que era só isso que ele queria, que a moça se prontificasse em dar água para os camelos. E aquela menina ia e voltava com aquele cântaro, ia dando água para aquele camelo, ia testificando, ia confirmando. Irmãos, em nome de Jesus, as bênçãos de Deus têm que testificar em nós. Deus no negócio tem que testificar em nós. Deus não é Deus de confusão, tem que testificar. Ia testificando aquela donzela naquele posto com outras donzelas, que estava sendo observada, que já tinha sido separada, que era alguém diferente, tinha um diferencial na vida daquela moça, e o diferencial era o Espírito Santo de Deus, porque quem tem o Espírito Santo de Deus serve, quem tem o Espírito Santo de Deus obedece, quem tem o Espírito Santo de Deus faz a vontade do Senhor, quem tem o Espírito Santo de Deus pede para que Ele mortifique a nossa carne, para que a gente haja em algumas situações em espírito. Que se a nossa carne estiver prevalecendo, é porque a gente ainda não estamos alinhados com o propósito e com a vontade daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, eu estou pregando essa palavra hoje, que foi a que o Senhor colocou no meu coração, e tem tantas jovens aqui, irmãos, jovens que o Senhor já separou, jovens que o Senhor tem propósito, jovens que eu creio que Deus vai honrar, jovens a qual o nome do Senhor vai ser glorificado, jovens que têm servido, jovens que têm esperado, jovens que têm sido apontados, que têm sido apedrejados, mas têm servido ao Senhor. Entendeu o propósito de Deus, está esperando em Deus, e Deus vai cumprir, porque Ele é fiel. Deus vai cumprir, irmãos, porque Deus é fiel à palavra dEle. Então aquieta o teu coração. Imagine uma donzela separada por Deus para ser agraciada. Essa foi Rebeca. E Isaac também estava lá, né, esperando a bênção dele. Tinha um Isaac também, irmãos. Para toda Rebeca tem um Isaac. Para todo Isaac tem uma Rebeca. E é isso que nós temos que crer. E é isso que Deus tem para a nossa vida. E o que o Senhor quer? Que a gente sirva, que a gente obedeça, que a gente ande na contramão desse mundo, que a gente tenha disponibilidade, sensibilidade para ouvir a voz do nosso Senhor, para esperar, para sair, para voltar, para fazer a vontade dEle, para renunciar, muitas das vezes para abrir mão, muitas das vezes para o Senhor falar: abre mão, renuncie, que eu vou agir, eu vou trabalhar, eu vou tratar, eu vou curar, eu vou libertar e vou restituir. Por que não, irmãos? Deus pode tudo. Deus pode tudo. Deus é o Deus do impossível. Não perca o teu cântaro. Até porque naquela época era só mulheres mesmo que carregavam o cântaro, né? A gente não vê falar de homem carregando o cântaro, eram as mulheres. Não perca não. Porque aquela moça, quando ela chega naquele poço, ela traz um cântaro. E foi a atitude dela com aquele cântaro que fez com que ela fosse separada, escolhida. E o mais lindo é que nós não sabemos. Nós cremos que tem um Deus nos observando, mas você sabe qual é o dia da tua bênção? Você sabe para onde o Senhor vai te levar? Você sabe aonde você vai estar? Porque a bênção da Rebeca estava lá no poço de Jacó. Ela estava trabalhando, ela foi trabalhar, ela foi pegar água para levar para sua casa, servindo seus pais, saindo da sua casa para buscar água. O milagre dela estava lá, a bênção dela estava lá. E mesmo sem saber, a disponibilidade dela
o coração, o temor que ela tinha fez com que ela fosse observada, separada, porque a gente pensa assim, tinha outras donzelas no ponto, por que ele não foi para uma daquelas? Tinha algo diferente. Irmãos, em nome de Jesus, creia que tem algo diferente na tua vida. E às vezes esse algo diferente vai incomodar, irmãos. E incomoda. E a gente não entende. Eu sou tão perseguida. Não, irmãos, há algo diferente. Há algo que você não vê, mas os de fora já enxerga. Há algo que muitos não conseguem ver, mas já tem gente vendo aquilo que Deus separou, aquilo que Deus tem para a tua vida, onde Deus vai te colocar, o tipo de honra e de exaltação que Deus tem para a tua vida. Por isso que muitas das vezes nós somos perseguidos, por isso que muitas das vezes somos caluniados, por isso que muitas das vezes vozes estranhas tentam nos parar, nos distrair. Rebeca não estava distraída, não. Rebeca chega naquele poço com atitude. Tem atitude. Se o Senhor falou, toma posse, guarda na tábua do teu coração. Não deixa ninguém roubar aquilo que Deus já liberou para a tua vida, não. Não deixa. Guarda no teu coração. Essas palavras contrárias, negativas, joga fora. Joga fora, esquece. Lembra das palavras que Deus fala, meus servos, minhas servas. Jesus, tem hora que a gente só quer ouvir isso. Eu amo vocês, a gente fazendo um monte de coisa errada. Desobedecendo, indo numa direção contrária. Mas sabe por que o Senhor muitas das vezes faz dessa maneira? Para quebrar a dureza do nosso coração. Porque muitas das vezes a gente está ouvindo Deus falando através da palavra. E a gente sabe como nós estamos. E aí vem ele com aquela palavra de amor. Para mostrar assim, filha, eu sei do jeito que você está, mas eu te amo. Eu quero te ajudar. Eu quero te dar uma oportunidade. Eu sei o que eu tenho para a tua vida, entenda. E como é lindo quando a gente escuta isso. Seja uma Rebeca, irmãos. Ainda que você já tenha o seu Isaac, mas sirva a esse Senhor. Tenha esse comprometimento com Ele. Não é em vão a nossa caminhada, irmãos. Servir a Deus não é em vão, é prazeroso. Eu costumo dizer que quando a gente se envolve com o reino, a gente nem lembra que tem problemas, irmãos. A gente nem lembra que está enfermo. A gente nem lembra muitas das vezes que estamos desempregados, porque Ele vai suprir nas nossas necessidades. A gente se envolve com o reino, a gente esquece dos nossos problemas. Porque a gente começa a ver pessoas com problemas maiores e piores que o nosso. Mas aí, ao invés da gente fazer como Rebeca fez, que era servir, a gente quer ficar olhando para o cenário que está contrário, a gente quer chorar. Irmão, choro não adianta, não comove a Deus, não. Tem gente que quer ficar chorando, está chorando 30 anos, vai continuar chorando. O que comove, o que alegra é a atitude. Quando você vê que o cenário está contrário, você fala, não vou ficar dentro desse cenário contrário, não. Eu vou me levantar, eu vou me posicionar, eu vou servir, eu vou fazer a vontade do Senhor, eu vou esperar o meu tempo, porque eu sei que o meu milagre vai chegar. Eu não vou ficar me martirizando com essa situação, porque eu sei em quem eu tenho crido. Tem um Deus que é fiel, tem um Deus que não dorme, tem um Deus que não cochila, tem um Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo ouve. Descansa o teu coração, como é bom. O vento está soprando. O vento está soprando. Mas eu deito e me pego no sono. Porque o Senhor me guarda. Está dormindo? Estou, porque eu tenho um Deus no controle da minha vida. Está dormindo? Estou, porque eu tenho um Deus que Ele diz que enquanto eu durmo, Ele vela pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Olha a bênção. Rebeca sai de sua casa com um cântaro para pegar água e chega lá cheia de pendentes, toda coberta nas joias. Ela sai de uma maneira e chega de outra. Ela sai da sua casa. Não sei o que ela podia estar vivendo,
Pela bênção que foi separada para essa moça, eu acredito que não foi fácil para ela. Mas o dia dela chegou. O seu dia vai chegar. 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 Chegou o dia de Rebeca. E foi no poço. O Senhor não tem lugar para operar, não. Ele opera onde Ele quer. Ele faz com quem Ele quer. Ele dá a quem Ele quer. Foi no poço que a bênção de Rebeca estava lá esperando por ela. Pode ser no teu trabalho, na sua faculdade, no seu bairro, não sei. Eu só sei que eu escuto às vezes pessoas falando: pastora, não tem como eu conhecer, porque eu não saio. Irmãos, quando é Deus que está no controle, irmãos. A bênção de Rebeca estava lá no poço. Sei lá para onde Deus vai te levar. Fica atento. Esteja disponível. Muitas das vezes vai ser só uma pergunta que vai ser feita. Passa nessa prova. Rebeca passou. Rebeca foi agraciada. Rebeca entendeu. Eu fico pensando, gente, mas por que Rebeca quis servir aquele homem que tinha uma comitiva? Do nada? Ah, não. Tinha um espírito ali falando: ó, serve esse homem, serve a ele, dá água para esse camelo, esses camelos, porque a gente era muito camelo, né? Era muita água, né? Meu Deus, eu fico imaginando aquele cenário, todo mundo parado. O que essa moça está fazendo? O que ela está fazendo? O que ela está querendo? Ela não queria nada não, irmão. Ela só queria servir. Ela era serva do Deus vivo. Ela era uma moça temente. Deus deu a direção, a mesma direção que Deus, o servo, deu para Rebeca também. Que nessa noite que Deus te dê direção. Que nessa noite você esteja pronto para servir. Que nessa noite você venha guardar aquilo que Deus falou para você. Se Deus já falou, bota um ponto final e só aguarde. Não se apresse. Não fica triste com aquilo que estão falando. Não fica triste que está sendo apontada, que está sendo perseguida, que estão falando que não tem jeito. Só não tem jeito, irmãos. Para mim e para você, porque para Deus tem. Ele é jeitoso, Ele pode tudo. Ele é o Deus do impossível. Ele pode colocar no plumo aquilo que está torto. Deus transforma. Nós estamos aqui orando por família, por casais, por relacionamento, para que Deus opere. Ele tem operado, Ele tem restituído, Ele tem transformado. E Ele vai continuar nessa obra. E que você possa entender, fez a sua oração, foi específico, fica ligado. Se afasta um pouquinho do meio da multidão. Tem uma comitiva. Mas você tem que estar atento com a voz do teu Senhor. Deus vai sinalizar. Deus vai falar: é esse, é essa porta, é essa direção. É ali que você tem que ir. É com ele que você tem que falar. Aí muitas das vezes, mas eu não quero me humilhar. Irmãos, em nome de Jesus, não é humilhação, não. Nós temos um Deus que a gente vai querer obedecer a Ele. Se humilhar para Ele, a gente vai se humilhar. E obedecer a Ele não é humilhação, não. Obedecer a Ele é quando a gente entende o que Ele tem para a nossa vida, o que Ele já nos prometeu. Então nós vamos obedecer. Vamos ficar de pé. Que nessa noite, você chegou aqui com o teu cântaro? Tem cântaro? Leva. Leva, e eu não sei aonde você vai derramar essa água. Saia daqui nessa noite com o seu cântaro. Saia em alegria. Saia em alegria. Se você tiver que levar esse cântaro cheio de água para chegar lá, dá para os teus, leva essa água. Leva esse cântaro. Estão tirando vantagem. Estão se aproveitando. Meu chefe está tirando vantagem. Eu vou sair. Deus está falando: não sai não. Aguenta mais um pouquinho. Não é para sair fora do tempo. Eu não estou aguentando esse casamento. Mas Deus está falando: não é para sair. É para continuar. É para dar água. É sair com o cântaro vazio e levar o cântaro cheio em alegria. Leva esse cântaro cheio. Porque Deus está falando nessa noite. Leva esse cântaro cheio. Dê essa água para quem necessita, para quem precisa beber. Se prontifique.
Não fica procurando pessoas para você abençoar, não. Faça aquilo que Deus está te direcionando. Faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Ah, mas eu não estou entendendo o que a irmã está fazendo. Não tem que entender não, irmão. Não tem que entender, não quer entender aquilo que não é para você, aquilo que é espiritual, que é discernido no espiritual. O problema é que a gente quer entender aquilo que não cabe a nós, aquilo que a gente não tem nem que querer se meter. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus com cada um. Deixa Deus falar do jeito que Ele está falando, da forma que Ele está falando. Aquieta o teu coração. Se foi Deus que falou, Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Abraão sabia que ele precisava, antes de morrer, deixar aquela situação resolvida. Hoje nós entendemos, nós estamos aqui, nós estamos buscando, nós estamos orando. Tem bênção espirituais para os nossos, tem bênção para os nossos filhos, tem bênção para a nossa casa, tem bênção para a nossa parentela. Era um homem abençoado, Deus abençoou ele em tudo. E quando chegou na hora de escolher aquela que seria a sua nora, o Senhor também abençoou. Porque o Senhor abençoa relacionamentos, o Senhor abençoa casamentos, o Senhor abençoa namoro, o Senhor abençoa noivado. O Senhor sabia que Abraão não queria. Não quero meu filho casado com as cananeias, não. A vassoura e cantar a lava cheia. Pega o teu cântaro e sirva. Eu não sei aonde você vai com o teu cântaro, mas Deus vai te dar uma direção. Não temas. Pega o teu cântaro nessa noite. Quem sabe essa água não é para você levar para tua casa, não é para você levar para o teu filho, para o teu esposo, para o teu noivo. Pega esse cântaro. Deus vai te dar direção. Deus vai falar de que maneira tu tem que fazer. Ele disse que para Rebeca era dar água para aqueles camelos. Muitas das vezes é uma única atitude que Deus quer de você, para você ser aprovado. Pode ser uma atitude que aos olhos naturais e humanos muitos não entenderão. Mas se você tem certeza que é o que Deus está mandando você fazer, em nome de Jesus, faça. Seja corajosa, corajoso, tenha atitude. Faça que Deus garante. Faz aquilo que Deus está mandando. Qual é a direção? Esse cântaro, quem é que precisa beber dessa água? Deus vai mostrar, Deus vai falar. Aleluia, aleluia. Às vezes, irmãos, é só uma palavra de carinho, é um afeto, é uma postura, é um novo entendimento, é uma virada de chave, é uma mudança de rota. O que é? Eu não sei, mas você sabe. E que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus encha o teu cântaro e tu saia daqui seguindo a direção aonde você vai ter que ir com esse cântaro para fazer a vontade do Senhor. Aleluia.